Shalom, meu povo, estava sumida, mas já voltei. Se assim o Senhor permitir, em 2026, esse canal vai ter muitos vídeos para a honra e glória do Eterno. Desde já, eu quero abençoar a vida de vocês, que Deus abençoe, guarde e proteja. Gravando esse vídeo no dia 1º de fevereiro, glória a Deus, que janeiro acabou, porque na minha perspectiva, dezembro ia chegar e janeiro não acabava. Mas para a honra e glória do Eterno, fevereiro chegou e eu creio que vai ser lindo para a honra e glória do Senhor Jesus. Será um mês de livramento, um mês de orações respondidas e um mês que o Senhor falará ao nosso coração. Se tem uma palavra que o Senhor tem sempre colocado dentro do meu coração, primeiramente foi a posicionamento, né? Que foi a palavra de dezembro, que o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre posicionamento, porque muitas das vezes a gente não recebe e acha que não está recebendo porque Deus não quer, né? Deus não quer nos abençoar, Deus não tem a promessa ou Deus se esqueceu, não. Muitas das vezes a gente não vive a promessa por falta de posicionamento, mas isso foi em um outro vídeo. O vídeo de hoje, o título do vídeo de hoje é Escolha Permanecer. E por que eu venho com essa palavra? Porque linka também com um pouco de posicionamento, né? Foi uma palavra ministrada na semana passada na célula e o Senhor falou muito ao meu coração sobre a gente permanecer. Porque quando chega o início do ano, a gente quer permanecer. Talvez esse ano eu vou entrar na dieta, esse ano eu vou emagrecer. E quando chega no segundo semestre, já no final do ano, né? A gente já desiste, a gente já não permanece na dieta, a gente já não permanece na busca com o Senhor, a gente não permanece da forma que a gente iniciou o ano. Porque com o passar dos dias, com o passar dos meses, vem as lutas, sim, vem as atribulações. É uma promessa, o Senhor Jesus fez. No mundo tereis aflições, é uma promessa. Mas também ele termina dizendo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por causa dessas atribulações, por causa das adversidades, a gente não permanece. E muitas das vezes a gente só quer permanecer quando Deus responde. A gente só quer permanecer quando Deus cumpre a promessa, né? Já na promessa cumprida, já em Canaã, né? Não no percurso até o cumprimento da promessa. E hoje eu vim trazendo essa palavra a você porque o Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre permanecer. Por muitas das vezes eu perguntei a Ele. Esse mês foi o mês que eu mais perguntei ao Senhor o que eu deveria fazer em algumas questões da minha vida e o Senhor me deu, né? Glória a Deus, de verdade. O Senhor trouxe essa palavra para a célula, o pastor também pregou e na semana passada o pastor da igreja que eu congrego, ele disse uma frase que isso mexeu muito comigo, está remoendo no meu coração, que é: Deus não quer que você vença, Ele quer que você conclua. E muitas das vezes a gente chega a se posicionar e a gente quer permanecer, mas a gente quer permanecer para vencer. E o Senhor não quer que a gente vença, porque Ele já venceu tudo na cruz. O Senhor quer que a gente permaneça, conclua o que Ele nos chamou para fazer. E a palavra de hoje está em Daniel. Pega a sua espada aí. A palavra de hoje está em Daniel 6. E se a sua Bíblia tem aquele título, o título é assim: Daniel na cova dos leões. Eu venho trazer aqui a história de Daniel, resumidamente, que Daniel foi um homem que permaneceu. E diz assim, Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aqui Daniel estava na Babilônia e Dário, né? Dário na época era o rei. E como tinha outras pessoas que trabalhavam também com Daniel, os supervisores, né? Que na Bíblia fala que eram 3 supervisores, e Daniel também estava dentre esses. Vamos dizer assim, né, criou esse laço para pegar Daniel, porque Daniel ele se destacava na Babilônia, tanto que o rei Dário pensou em colocar ele no governo, ele era um supervisor, mas pela destreza do trabalho de Daniel lá na Babilônia, né, pela competência dele, por ele ser um homem honroso, o rei Dário estava pensando em colocar ele no lugar de governo. Mas o que é que os outros
supervisores que trabalhavam com Daniel procurou fazer, vamos ver se tem algo em Daniel que a gente possa dizer ao rei que ele não possa chegar nesse cargo de governo. E procuraram, escavucaram, e a única coisa que encontraram em Daniel foi ele orava ao Senhor, seu Deus, 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel não se converteu, vamos dizer assim, aos deuses da Babilônia, né? O coração dele ainda estava como permanente em Deus, no Senhor Jeová. Ainda assim, ele morando anos na Babilônia, o coração dele permanecia em Jesus, em Deus. E o que é que acontece? Criaram, né, um edito dizendo ao rei que o rei criasse uma lei onde as pessoas só orassem ao rei, porque o rei naquele tempo, né, também em alguns países, ele era considerado como um deus, e as pessoas oravam e sacrificavam ao Deus também, né, a um Deus homem, vamos dizer assim, não ao nosso Deus. E o que é que acontece? O rei Dário assinou, né, esse edito e lançou como uma lei, só que não poderia ser revogado, né, nem por ele mesmo, literalmente, a lei dos persas, né, ele fez essa lei que não poderia ser revogada nem para ele mesmo. Só que quando Daniel soube que ele teria que orar ao rei Dário, vamos dizer assim, e não ao Senhor, o que é que ele foi fazer? Ele foi orar ao Senhor, ele escolheu permanecer, ele foi orar ao Senhor, buscar do Senhor como é que ele poderia, literalmente, vamos dizer assim, que ser livrado daquele decreto, porque ele sabia que ele não ia deixar de orar ao Senhor e ele também não iria orar a um homem como nós, porque ele sabia que somente digno de honra, de glória e de louvor era o Senhor, o nosso Deus. E os supervisores, né, sabendo que Daniel tinha esses horários específicos para orar, foi lá foi lá ver o que Daniel estava falando e encontrou Daniel orando ao Senhor. E a Bíblia conta que eles pegam, né, Daniel, o rei pega Daniel, ainda assim não querendo, mas como ele tinha feito um edito e ele tinha assinado, né, com o anel sinete, que naquela época, quando a lei ou uma carta era carimbada com o anel sinete do rei, não poderia ser revogada. E aí coloca Daniel na cova dos leões, e todos nós aqui sabemos, se você não sabe, Deus livrou Daniel da cova dos leões, não tirou ele de lá, não, Deus fechou a boca dos leões. E Daniel, quando o rei Dário volta, Daniel está lá, e ele fala, né, que ele estava inocente e tal. E o que é que acontece? Daniel, eu fico imaginando o Daniel servindo anos na Babilônia, né? Todo mundo sabendo que ele era crente, mas esse laço foi armado. E só tinha 2 possibilidades para Daniel. Ou ele iria orar ao rei Dário, né? A imagem do rei Dário, ou ele ia buscar ao Senhor. E com toda aquela diversidade, em um país estrangeiro que não era dele, que ele não tinha nascido, o que é que Daniel escolheu? Daniel escolheu permanecer. Daniel escolheu permanecer, e é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Ele quer que a gente escolha permanecer. Você acha que Daniel não ficou agoniado? Sim. Ficou com medo? Sim. Ele não temeu pela vida dele? Sim. Mas ele preferiu, ele escolheu permanecer. E é o que a gente tem que fazer. Se você hoje vai para a igreja e você não sentiu um arrepio, porque eu não senti a presença de Deus, permaneça indo para a igreja. Se você tem orado, Luciana, mas Deus não me respondeu, permaneça na presença. Se você tem buscado, mas Deus não desceu, ele não veio, não tenho ninguém para me dizer, assim te diz o Senhor. Eis que te digo, escolha permanecer no Senhor, porque eu trabalho, você também trabalha, eu não consigo entender como é que a gente consegue trabalhar conversando ou falando. Assim é o Senhor. Muitas das vezes, quando ele está calado, não é porque ele está sentado no trono vendo você orando, buscando, se humilhando. Não. É porque ele está trabalhando. Enquanto ele está trabalhando, ele está movimentando. Não tem como ele parar para dizer, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo aquilo. Porque no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, a gente não consegue fazer isso. A gente precisa o quê? Se concentrar naquilo para concluir aquela demanda, para entregar ao nosso líder. É assim o Senhor faz conosco. Ele está se concentrando para trabalhar na promessa que ele te fez para entregar a você. Então, muitas das vezes a gente está orando e o Senhor não está respondendo, não é porque ele está com os ouvidos tapados dizendo, eu estou cansado de ouvir a tua voz. Não, é porque ele está ocupado demais, preparando, terminando de preparar ou você ou a promessa para te entregar. Porque é no momento do silêncio que o Senhor fala com você. É no momento do silêncio que o Senhor vem dizer a você onde é que está o seu coração.
E por que eu digo isso? Eu creio que quando Daniel orou, Deus não respondeu dizendo a ele: Daniel, tu vai para a cova, fica sossegado que eu vou tirar você de lá. Não, eu creio que o Senhor também ficou em silêncio. Perguntando, vamos dizer assim, ó, vamos ver onde está o coração de Daniel. Se o coração dele vai continuar em mim, ele sendo amarrado, porque eu fico imaginando, né? Daniel sendo amarrado e sendo levado para a cova dos leões e o Senhor ali quieto. Eu vou esperar até onde ele vai. Eu vou aguardar. Até o final para saber onde é que está o coração dele, se ele vai permanecer em mim quando aquela porta daquele cárcere fechar, que ele se der, né, ver de frente aqueles leões, vamos ver onde é que vai estar o coração dele, se ele vai permanecer em mim. Então muitas das vezes acontece que quando o Senhor, quando acontece uma adversidade na nossa vida, não é uma cova de leões, mas sim, todo mundo aqui está passando por uma luta em uma área. O Senhor, ele está em silêncio, mas ele quer que a gente permaneça nele. Porque do mesmo jeito que Daniel permaneceu, o Senhor deu o livramento. Se a gente permanecer nele, a bênção vem, o livramento também vem. Eu lembro que há 4 anos atrás, praticamente, eu era noiva e o Senhor me pediu o meu noivado, né? Ele me visitou em sonho e eu era noiva, mas meu noivado era santo. Eu tinha vestido de noiva, eu tinha móveis, eu tinha data de casamento marcada, eu já tinha aliança, eu já tinha tudo pago, literalmente. E não somente eu, né, como a pessoa que ia se casar comigo, e o Senhor me visitou em sonho e disse que aquela não era a pessoa para mim. E a gente conversou e decidimos terminar aquele noivado. Imagina como foi para mim permanecer em Cristo, e ainda tipo ter que explicar para minha família e para a família dele que foi através de um sonho. Tem que permanecer muito em Deus para dizer que foi um sonho que o Senhor me revelou que aquela pessoa não era para eu casar, né? Nem eu era para ele, nem ele era para mim. Mas eu escolhi permanecer em Cristo e Deus não me deu uma promessa dizendo: você vai terminar com ele, vocês vão terminar e eu vou lhe dar um casamento. Não, Deus veio e disse que não era a pessoa para que eu viesse a me casar, datou quando a gente iria terminar e aconteceu no mês determinado do Senhor. E aqui estou eu. Não me casei ainda, não tenho noivo. Então, tipo, eu tô permanecendo em Deus, independente da promessa cumprida ou não. E 1 ano depois que isso aconteceu, eu comecei a voltar, né, a jejuar e a orar pela minha vida sentimental, porque eu queria me casar, que ainda é um sonho dentro do meu coração. Até que um dia, dentro desse quarto mesmo que eu tô gravando esse vídeo, o Senhor chegou pra mim e falou assim: se eu não te der, se eu não te der o que você me pede, você vai continuar me amando? Hoje eu trago para essa palavra de hoje. Ele queria me dizer: Luciana, se eu não te dar um casamento, se eu não te der filhos, uma vida de casada, você vai permanecer em mim? E é aqui a prova. Independente do Senhor cumprir a promessa, independente de eu me casar algum dia ou não, eis-me aqui, Senhor. Eu vou permanecer em Ti, porque eu não quero as mãos, eu quero a presença. A gente tem que parar de querer sempre as mãos de Deus, né? As bênçãos de Deus. A gente tem que ter a presença, porque se a gente tem presença, a gente tem tudo. Mas, Luciana, você abandonou esse sonho. Você ainda não quer mais se casar, você entregou primeiramente. Isso aqui vai ser um vídeo para um outro vídeo, porque o casamento não é para todo mundo, né? A gente tem que pensar que nem todos vão se casar. E segundo, eu escolho permanecer porque o Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Então, ainda que eu não tenha o meu marido, ainda que eu não tenha a minha vida de casado, eu não sinto falta. Porque Ele é o meu pastor, Ele é a completude, é no Senhor Jesus que sana todos os meus anseios, sonhos, realizações, para tudo nele, em Cristo tudo para, não fica ainda permeando nele, e nele tudo para. Então a presença é mais importante, literalmente, do que as bênçãos. Então o que eu tenho a te dizer hoje é: permaneça. Permaneça em Cristo, ainda que venham as adversidades. Permaneça em Cristo, ainda que venham as atribulações. Permaneça em Cristo, ainda que te coloque na cova dos leões. E o livramento virá. Vai ter escape se você permanecer. Que Deus te abençoe, te guarde e que te faça permanente nele. Porque até a vontade de permanecer é Ele que coloca em nós, através do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e, se assim Ele permitir, até o próximo vídeo. Shalom.